Há alguns anos, Angela Strange, uma das principais investidoras do Vale do Silício, fez uma previsão que muita gente considerou exagerada. Toda empresa vai se tornar uma fintech. Na época, isso soava como algo distante, quase uma provocação típica de quem está inserido no mundo de tecnologia. Só que o tempo tratou de mostrar que essa frase não era exagero, era antecipação. Em 2026, isso mudou e deixou de ser uma visão de futuro, passou por uma regra silenciosa do mercado. Empresas que entendem isso estão avançando rápido e as que ignoram começam a perder espaço sem perceber o porquê. E antes de continuar, você quer entender esse tipo de movimento antes da maioria e transformar isso em vantagem prática para o seu negócio, já se inscreve aqui no canal, porque eu aprofundo exatamente esse tipo de conteúdo e estratégia por aqui. Existe um padrão que está se repetindo em vários setores. Empresas estão vendendo mais, movimentando mais clientes, com margens cada vez mais apertadas. Quando você olha com mais atenção, percebe que o problema não está só no custo ou na concorrência, mas no modelo mental. Durante décadas, negócios foram estruturados para lucrar apenas na venda. Só que hoje, quem domina o mercado entendeu que o lucro mais consistente não está no produto, está no fluxo financeiro que acompanha esse produto. Isso muda completamente a lógica. Em vez de depender apenas da próxima venda, a empresa passa a ganhar também na forma como o cliente paga. Parcela, financia e movimenta dinheiro dentro do seu ambiente. É como sair de uma renda pontual para uma engrenagem contínua de monetização. Esse movimento tem nome, Embedded Finance, ou finanças embutidas. Na prática, significa que os serviços financeiros deixam de ser algo separado e passam a fazer parte de uma experiência principal. O cliente não sente que está usando um banco, ele apenas resolve o que precisa no mesmo lugar onde já está. E essa fluidez aumenta a conversão, reduz a fricção, cria um nível de conveniência que rapidamente se torna um padrão. No Brasil, essa transformação ganhou muita velocidade com o Pix e o Open Finance. Essas duas estruturas mudaram completamente o comportamento do consumo de forma definitiva. Hoje, qualquer etapa extra de pagamento vira motivo de abandono, cada clique a mais é uma oportunidade de perder o cliente. Por isso, empresas que concentram tudo dentro da própria operação têm uma vantagem enorme. Os números reforçam esse cenário. O mercado global de Embedded Finance deve ultrapassar 7 trilhões de dólares até 2030. Mas mais importante do que o tamanho é a direção. Empresas que adotam esse modelo consegue aumentar a retenção de clientes em até 5 vezes e reduzir drasticamente o custo de aquisição, porque passa a extrair mais valor de cada cliente ao longo do tempo, em vez de depender de novos clientes o tempo inteiro. Se esse tipo de visão já está te dando ideias ou fazendo você enxergar seu negócio de outra forma, esse é um bom momento para se inscrever aqui no canal, porque esse tipo de mudança não acontece uma vez só, ela vai continuamente evoluindo. Quando você entende isso, percebe que não se trata apenas de tecnologia, mas posicionamento estratégico. E o mais interessante é que isso já está acontecendo em setores considerados tradicionais. No agronegócio, por exemplo, cooperativas perceberam que podiam ir além da intermediação e passaram a oferecer crédito próprio para consumidores e produtores. Isso permite que o agricultor compre insumos com mais facilidade, enquanto a cooperativa basicamente aumenta suas vendas e ainda participa da receita financeira gerada nessas operações. E o resultado é um ciclo mais eficiente e mais lucrativo. Na área da saúde, clínicas começaram a internalizar o parcelamento de procedimentos. Em vez de depender de operadoras de cartão, elas criaram basicamente suas próprias condições de pagamento. Isso não apenas aumenta o acesso dos pacientes, mas também transforma taxas que antes eram custos em novas fontes de receita. Na educação também, escolas e instituições estão adotando contas digitais e sistemas próprios de cobrança, reduzindo a inadimplência, melhorando a previsibilidade financeira, com muito mais controle sobre os pagamentos, e assim elas conseguem planejar melhor e crescer de forma muito mais estável. Agora, trazendo isso para a sua realidade, existe uma pergunta que vale mais do que qualquer tendência. Em qual momento o seu cliente encontra dificuldade para pagar você? Porque é exatamente nesse ponto que está a sua maior oportunidade de crescimento. Pode ser na falta de limite no cartão, pode ser na rigidez das condições de pagamento, pode ser na burocracia ou simplesmente na ausência de opções. Cada barreira dessas representa uma venda que provavelmente não acontece ou um cliente que não volta. Quando você resolve isso dentro de sua própria operação, não está apenas facilitando a compra, está criando um diferencial competitivo difícil de copiar. E existe um elemento ainda mais estratégico nessa equação que muitas empresas subestimam: os dados. Toda vez que você terceiriza o financeiro, você está entregando informações muito valiosas sobre o comportamento do seu cliente. Isso inclui frequência de compra, capacidade de pagamento, padrões de consumo e momentos de necessidade. Quem controla esses dados tem vantagem, porque consegue antecipar decisões, oferecer soluções no momento certo e, além de tudo, construir um relacionamento muito mais sólido com seus clientes. Quando esses dados ficam com terceiros, você perde essa capacidade e ainda corre o risco de ver seu próprio cliente sendo abordado por outras ofertas. Por outro lado, quando você internaliza essa camada, passa a ter uma visão completa do seu negócio e do seu público. Isso permite decisões muito mais inteligentes, ofertas mais precisas e uma base de cliente cada vez mais protegida. Nesse ponto,
surge uma dúvida comum. Isso não é complexo demais para implementar? Durante muito tempo, a resposta seria sim, mas hoje o cenário mudou completamente. O avanço da infraestrutura financeira em modelos de white label permite que empresas utilizem soluções prontas, já regulamentadas e seguras, operando com sua própria marca sem precisar desenvolver tudo do zero. E é exatamente aqui que entram plataformas como a Paytime, que permitem que empresas operem com funcionalidades de fintech de forma muito acessível, cuidando de toda a parte técnica, jurídica e operacional. Isso reduz drasticamente a barreira de entrada e torna essa estratégia viável para negócios de diferentes tamanhos. Para transformar tudo isso em ação, você pode pensar em 3 movimentos simples e diretos. Primeiro, identificar com clareza onde estão os pontos de fricção do pagamento do seu cliente. Segundo, trazer essas transações para dentro da sua operação, reduzindo a dependência de intermediários. Terceiro, estruturar formas de monetizar esse fluxo financeiro, criando novas fontes de receita que vão muito além da venda principal. E esses 3 passos, quando executados, transformam a estrutura do seu negócio. Você deixa de depender exclusivamente de volume de vendas e passa a construir um sistema muito mais previsível e escalável. O que está em jogo aqui não é apenas inovação, mas posicionamento de longo prazo. Empresas que se adaptarem a estes modelos nos próximos anos tendem a consolidar uma vantagem competitiva difícil de alcançar depois. Já aquelas que continuarem operando da mesma forma podem acabar sendo reduzidas a simples executoras, sem controle real sobre os seus clientes e suas margens. O mercado está mudando de forma silenciosa, mas profunda. E neste novo cenário, quem controla o fluxo financeiro não apenas participa, mas define como o jogo é jogado. A decisão de se adaptar não depende mais de tendência, depende de visão.